Ô professor, eu só não entendi uma coisa. Tu começou a falar do complementar e não terminou. Por que você não falou aquela hora? É sempre assim, tá? Eu primeiro numa aula comento alguma coisa, já preparo o teu cérebro para aquilo. Numa outra aula eu dou a aula completa, a gente faz exercício para depois ainda revisar. E aí tu nunca mais fala nisso? Não, no terceirão a gente volta a falar tudo de novo. Porque o ser humano é assim, ele só aprende com muita repetição. Certo? Ser humanos normais que nem nós. Beleza? Te falei do russo que não esquece nada, né? Nunca te falei do russo que não esquece nada? Pois então escuta essa. Começaram a perceber que tinha um russo lá, maluco, que ele falava que ele lembrava de tudo que aconteceu na vida dele desde os 5 anos de idade. Acharam estranho, porque teoricamente não existe isso, né? A pessoa para poder sobreviver e ser feliz, ela tem que esquecer as cagadas que ela fez quando era criança. Todos nós já fizemos cagadas terríveis, né? Coisas terríveis que nossos pais teriam vergonha de contar para outras pessoas que o filho dele fez aquilo. Todos nós, seres humanos, fazemos isso. Só que a gente esquece daquela surra, daquela choradeira, e aí acorda no dia feliz. Né? Então hoje, eu com 30 anos, sou feliz, apesar de ter feito inúmeras cagadas ao longo da minha vida. Cagadas que algumas eu nem lembro. Certo? Respira fundo, a técnica de respiração. Não, se estiver dormindo é isso, respira fundo. Bom, aí foram pesquisar esse russo. No início pensando, esse russo é mentiroso. Esse russo é mentiroso, mas vamos fazer teste com o russo. Ô russo, onde é que tu estava no dia tal, hora tal? Ah, não, eu tinha 7 anos, fui na casa da minha tia, depois eu fiz isso, ela estava com essa roupa, tinha esse quadro na casa dela, blá 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 blá. Lembra de tudo. Então tá, russo, vamos ver. Deram a Divina Comédia de Dante Alighieri pro russo. Divina Comédia de Dante Alighieri é um livro escrito em italiano, originalmente, certo? O russo não sabia bulhufas italiano. Ele pegou a Divina Comédia, que é um livro de 100 e poucas páginas, em italiano, ele é russo, e ele folheou. E ele decorou a sequência de letras da Divina Comédia de Dante Alighieri, sem saber nada de italiano. Aí tu pergunta para ele, russo, página 138, o que está escrito na página? Ele vai lá e soletra a sequência de letras, pois ele decorou a Divina Comédia de Dante Alighieri. Está entendendo o poder do cérebro do russo? Certo? Vamos fazer um teste definitivo para ver se esse russo não é mentiroso. Ô russo, aqui ó, um número de 100 dígitos para te decorar. O russo olhou o número. Beleza, russo? Então tá, pode ir para tua casa. 10 anos depois, sem o russo esperar. E aí, russo? Te peguei. Qual era aquele número? Ele foi lá e falou os 100 dígitos sem errar. Mais de 10 anos depois, ele ainda sabia os 100 dígitos que ele tinha decorado. Tu entendeu? O russo é doente. O russo tem um defeito no cérebro. Defeito que o torna infeliz e perturbado. Porque as riquezas, as cagadas do passado estão fervilhando na mente dele como se tivesse sido ontem. Todas as cagadas que ele fez na vida dele estão lá marcadas para sempre no cérebro dele. Por isso que tu é um cara feliz, porque tu esquece. Esquecer é fundamental para ser feliz e para sobreviver. Beleza? E tu que é uma pessoa saudável e esquece das coisas, só vai aprender matemática exercitando e repetindo. Olha que tristeza ser normal, certo? Mas normal e feliz, né? O russo está lá com seus 50 e poucos anos e perturbado com as lembranças do passado, certo? Que bom esquecer. Mas fica tranquilo, logo logo vão ter comprimidinhos aí para te tomar e triplicar a tua capacidade de memória. Isso é óbvio. Até tem um remédio aí muito usado aí que faz isso mais ou menos. O famoso remédio dos concursos. Vocês sabem que remédio é esse? A Ritalina, porra. Como é que tu não sabe? Todo mundo toma essa porcaria. Tá? Então a Ritalina, o cara vai lá, vai fazer um concurso. Ele vai lá e começa a tomar Ritalina enquanto estuda. Porque em vez de estudar 1 hora, ele estuda 4 horas, concentrado do mesmo jeito. Que bizarro isso, hein? Então tem droga já sendo usada em concurso, cara. É bizarro, hein? Certo? Ó, é um pouco assustador vocês não saberem disso, tá? Mais uma coisa aí que a gente discute e eu vejo o olhinho de vocês arregalado. Isso aí era uma coisa que está na boca do povo. Todo mundo fala sobre essa droga e sobre os efeitos dela. E a pessoa não precisa ter problema para tomar ela. Tu vê, o cara vai fazer um concurso e toma ela para dar uma turbinada nas horas de estudo. Porque as pessoas normais, elas não conseguem estudar com qualidade mais que 1 hora. A pessoa normal estuda 1 hora, depois ela não aguenta mais. O cérebro dela entra em estresse fisiológico. Ela fica irritada, acha que está estudando, mas já não está aprendendo. Aí ela tem que descansar, ver uma TV, dar uma namoradinha na internet, e depois ela volta a estudar mais 1 hora. O cara toma Ritalina, ele fica 4 horas estudando, concentradaço, e lembra de tudo depois. Certo? Bizarro, né? Essa é uma das primeiras drogas com esse efeito. Imagina daqui a 10 anos. O cara toma um comprimidinho e fica 24 horas estudando, imagina. Né? Com certeza, né? E perigosa, deve ter também, né? Outros defeitos. A Ritalina foi inventada há pouco tempo, não sabemos do uso contínuo. Né? Toma 30 anos a Ritalina, não sabemos se o cérebro do cara cai ou não cai depois. Certo? Pois é, então tem alguns efeitos, né? Galerinha, olha só. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó.
falar para vocês de complementar de um conjunto em relação ao outro. Vamos ver como é que funciona essa história. Primeiro o seguinte, ó. Vou criar dois conjuntos quaisquer aqui, o conjunto A, 1, B, 2, C, 3 e 5. Só para não ter regrinha nenhuma. O conjunto B é formado pelos números 2, C, 5 e 7. Como é que é mesmo A menos B? Pega o A e retira os que estão no B. Quem que eu retiraria então? O 2 eu retiraria. O C e o 5. O 7 eu não retiro porque não tem. Sobrou 1, B e 3. Obrigado. Foi isso que a gente estava fazendo até agora, não foi? Subtrair. Vai ter na tua prova e é simples. Ah, ó, cuidado. Se aqui tivesse 7, eu retiraria. Mas como ali não tem o 7, eu não vou retirar. Não tem como retirar o que não existe. Mas aí eu não acrescento também. Então só pega do A, então? Isso é o A. Ó, galera, olha como é lógico. Os elementos de A menos os de B. Então eu teria que retirar o 7. Mas como é que eu vou retirar algo que já não existe? Aí tu também não pode acrescentar, né? Tu não retirou, mas tu também não pode acrescentar. Tá tudo bem? E tu vê, é uma tendência natural a galera querer colocar o 7. Eu vi vários na hora que foram fazer o exercício que na hora de subtrair o cara que não tinha o 40, acrescentava o 40. É normal no começo fazer isso. Só que olha só. Tem uma situação especial na qual B está contido em A. É essa situação? O B está contido em A? Não. Por que não? Parabéns, Samuel, é isso, né? O 7 não está contido em A, então esta afirmação para essa situação seria falsa. Tudo bem para vocês? Quer dizer que entre A e B é impossível calcular o complementar. Ó, o amigo já pegou o nome, eu falei uma vez, o cara já pegou o nome. Complementar. Só repetindo o cara aprende. O senhor tem vergonha, fala para dentro. Tá bom? Se tiver vergonha, para poder aprender tem que falar ao menos do teu interior. Quem é que falou isso? Os pesquisadores. Ué, ciência. Então o complementar de B em relação a A, nessa situação é possível calcular? Não, porque isto aqui não foi respeitado. Tudo bem para vocês? Mas, uma pequena alteração, agora tu concorda que o B está contido no A? Aquilo passou a ser verdade, não é isso? Agora faz sentido calcular o complementar de B em relação a A. É assim que se fala. Complementar de B em relação a A. Pronto, é assim que se fala. Então deixa eu ver, o que é o complementar de B em relação a A? Na verdade é normal, pessoal, é A menos... É isso. E já que eu tirei o 7, mudou alguma coisa no A menos B? Continua sendo 1, B e 3. Agora eu queria que tu me explicasse por que chama complementar de B em relação a A. É porque se eu pegar o B e acrescentar esse complemento, fica igual ao A. Aí o nome fica justo, né? Complementar de B em relação a A é o que falta acrescentar no B para chegar no A. Pronto. O nome fica justo. E como é que se calcula um complementar? Fazendo uma subtração, normal. Então tu pega o cara que está em cima, ó, e passa para baixo subtraindo, ó, A menos B. Tu concorda que se o 7 estivesse ali, isso aqui não seria o complementar de B em relação a A, né? Porque faltaria o 7 ainda. Por isso que só faz sentido calcular quando um conjunto está no outro. Só isso. Ou seja, complementar é o mesmo que subtração. Só que para poder fazer complementar, um conjunto tem que estar mergulhado no outro. Só isso. Nada demais. Então começamos a falar dessa história de complementar. Vou até escrever aqui como se lê. Complementar de B em relação a A. Ô professor, e se tiver, vai que no meu vestibular o cara bota o 7 ali e pede o complementar. Tu deveria escrever, não se aplica. Não podemos calcular, pois o conjunto B não está contido no A. Só pode calcular complementar quando está contido. Ponto final. Nesse caso poderia usar não existe? Poderia colocar o não existe. Poderia colocar o não existe. Se no A tivesse 7, e no B também.
Ótimo. 7 vai ser Esse é conjunto só com 7. Como é que eu faria? Aí depende, tá? Então olha só. Esse exemplo foi, certo, galerinha? Esse exemplo foi. Vamos criar a situação que o colega está querendo trabalhar. Vamos acrescentar o 7 aqui. Vamos acrescentar o 7 aqui. E vamos fazer um terceiro conjunto que tem só o 7. O que tu quer calcular que eu calculo para ti? Não tem como fazer com 3, é só 2. Ah, exatamente. O complementar é sempre entre dois elementos só, certo? Deixa eu ver até se a galera entendeu. O que seria, por exemplo, o complementar de C em relação a B? Que falta no B. É o que falta no C para ficar igual ao B, né? Então está faltando quem? Isso. E se tu não lembrar disso, qual é a operação que tu faz? O B que é embaixo continua, tá? Menos o C. O que está em cima é que vem subtraindo. Ou seja, pega os elementos de B e subtrai o de C. Vai ser 2, C e 5. Tu concorda que se eu acrescentasse esses caras no C ia ficar igual ao B? Por isso que chama complementar. Nome justo. Nome justo. Agora deu. Agora deu. Queria falar de complementar, falei. Vou colocar na tarefinha uma questãozinha que fale de complementar, para ver se o pessoal entendeu. Mas chegou o momento de eu falar dos conjuntos numéricos. Vamos lá, vamos falar dos conjuntos numéricos.